Quer saber o que se passa dentro da sua cabeça? Que tal embarcar numa viagem por dentro do cérebro? É isso aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre neurologia explicada para crianças e o mote é justamente esse livro, Viagem por Dentro do Cérebro, que eu publiquei em 2013 pela Panda Books, com ilustrações maravilhosas do Fábio Sgroy, um livro que me deu muito orgulho também, porque ele foi indicado ao Prêmio Jabuti, foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti naquele ano. Um livro que tem uma história bacana, porque o protagonista, ele é o Arthur, que é o nome do meu filho, e ele vai fazer uma viagem por dentro do cérebro com a tia dele. A tia vai ser a guia, e é a tia Tati, que é o nome da minha irmã mesmo, Tatiane, que é neurologista. Então, foi uma parte de uma coleção da Panda Books, que era sobre o corpo humano, e eles falaram, a gente não tem nenhum livro sobre cérebro, você não quer embarcar nessa viagem aí com a gente? E aí surgiu a ideia do Viagem por Dentro do Cérebro. É um livro de 2013, né? Não é um livro que seja lançamento, mas eu resolvi falar dele por um motivo muito interessante. O livro, ele explica realmente o cérebro para crianças, né? E adultos também se beneficiam muito da leitura, porque ele é muito preciso, né? Ele explica, por exemplo, aqui, ó, a anatomia geral do cérebro, quais são as células que compõem o cérebro, né? Os neurônios, as células da glia, que são quase ali um cimento, e aí o Fábio Sgroy faz essas ilustrações muito interessantes. E a gente entra, inclusive, na divisão do cérebro, né? Ele é dividido em hemisférios, então o Fábio ilustrou aqui com um gatinho, né? O gatinho do Arthur, mostrando o hemisfério norte e o hemisfério sul, mas mostra realmente os lobos, lobo frontal, parietal, temporal, occipital, mostra o cerebelo e fala das funções de cada um. Funções sensitivas, aqui a dor sendo carregada para o cérebro e o cérebro mandando de volta a informação para puxar o braço, por exemplo. Fala do movimento, né, da coordenação motora, mostra aqui o cerebelo e sua importância para a coordenação, até aquele reflexo do martelinho lá, né, a gente explica como é que funciona. E o livro tem vários testes, né, vários testes legais para as crianças fazerem em casa, fazer com os pais, testes de percepção, testes de força, de reflexo, de coordenação, brincadeiras assim para fazer com os amigos e etc. Só que além de tudo isso, a história é contada de uma maneira que assim, o Arthur é o protagonista, ele é um menino de 9 anos que vai fazer 10 anos e pede de aniversário para os pais fazer uma viagem. E os pais, mas que viagem? Ah, eu quero viajar para dentro do cérebro. E aí, logicamente, os pais dizem, não, mas isso não é possível, não, é sim, vamos ver e tal, fala com a tia Tati, que é neurologista, e aí a tia Tati bola a ideia de fazer um guia de viagem. Então, o Arthur, na véspera do aniversário, ele recebe um guia feito pela tia, e ele vai lendo o guia ao longo do livro. Vai alternando, né? Ele lê um pedaço, aí a mãe chama para almoçar, e aí ele tem que parar para tomar banho. Enfim, a história vai sendo construída na leitura que o Arthur vai fazendo do guia, na véspera do aniversário, e o guia vai trazendo todas essas informações ilustradas e bem compreensíveis para as crianças. Quando chega no dia do aniversário, eu não vou dar spoiler aqui não, só vou falar qual que é a ideia do livro, a tia chega e fala, e aí Arthur, gostou do guia e tal? E ele adora, abraça a tia Tati, mas e a viagem, como é que vai ser? Eu não viajei ainda, estava meio frustrado. A tia fala o seguinte, não, calma, na hora do parabéns você vai perceber que tudo que você leu no guia vai te permitir fazer uma viagem, na hora que você estiver ali no bolo, e também depois, a hora que você quiser, você vai poder fazer essa viagem. E aí no parabéns, ele vai prestando atenção, as pessoas estão batendo palma, né, para cantar parabéns, então ele lembra do cerebelo, coordenando os movimentos, estão cantando, então ele lembra da área da fala, tudo aquilo que foi apresentado ao longo do livro. Aí as crianças atacam os brigadeiros, e aí ele lembra dos nervos olfatórios, do cheiro, que evoca memórias, do paladar, enfim, do doce, do salgado, tudo isso ele vai lembrando ali na hora, no momento da festa. Então ele faz essa viagem por dentro do cérebro com base nas informações do guia que a tia Tati tinha escrito para ele. E o que eu achei interessante, por isso que eu estou falando desse livro hoje, não é só que ele explica realmente o cérebro de uma maneira didática e compreensível para crianças mesmo, aí, a partir de 8, 10 anos já consegue compreender e aproveitar bem as informações,
e também explica para os adultos muitas coisas que às vezes a gente não tem na cabeça, né? A gente não tem de cabeça ali como é que funciona o cérebro, o que é aquele negócio do reflexo, por que o médico martela no joelho, etc. E eu percebi isso esses dias lendo o livro para meus filhos pela primeira vez. Eu nunca tinha lido o livro porque o Arthur era bebê quando eu lancei, né? A Bárbara nem tinha nascido ainda e depois veio um livro para a Bárbara. A gente fala desse outro livro num vídeo mais para frente, mas tive que esperar, né, esses 8 anos desde o lançamento do livro para eles estarem mais velhos e poder ler com eles. E eu fui ler com as crianças recentemente e tive uma experiência muito interessante, muito gostosa de me envolver com a história e de vê-los envolvidos com a história e perceber que funciona como um livro infantil também. Como uma história que é legal, que envolve, que diverte, enfim, que tem umas tiradas engraçadas e no meio disso vai levando a informação. Então eu falei, puxa, eu nunca falei do Viagem por Dentro do Cérebro para a galera do YouTube, nunca falei lá pro pessoal, então é uma boa hora de falar, porque eu percebi que a história é legal, que a história realmente funciona, que as crianças gostam de acompanhar a história e revi que as informações realmente são muito interessantes, ajudam a gente a entender um pouco mais a nossa cabeça quando a gente faz essa viagem por dentro do cérebro. Tenho muito orgulho dele ter sido publicado em inglês também, né? A Panda Books fez uma versão em inglês para as escolas bilíngues, enfim, e ele foi publicado até em chinês. Olha só, foi publicado na China, o que junto com a indicação para o Prêmio Jabuti me dá muito orgulho, né, de ver o sucesso do livro, mas mais orgulho mesmo eu tive de ver que ele funciona com as crianças. Então fica a dica hoje aí do Viagem por Dentro do Cérebro, lançado em 2013 pela Panda Books. Meus agradecimentos a Tatiana Fulas, que foi a editora maravilhosa para o nosso livro, ao Marcelo Duarte, o dono da Panda Books, que me deu essa oportunidade. Espero que você goste, espero que você tenha curiosidade aí e faça com a gente essa viagem por dentro do cérebro. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar nos alertas para receber os novos vídeos, quando sair o vídeo sobre o livro da Bárbara também, que é uma viagem pela mente. Deixa aí o seu like no vídeo e a gente ainda vai falar de muita coisa, de cérebro, livro, mente, crianças e muita coisa interessante.